Oi, professor, tudo bem? Eu sou a Clara Cavalheiro do primeiro ano C e hoje vamos falar um pouco sobre a Grécia. A Grécia Antiga pode ser dividida em até 5 partes em sua localização, sendo elas a Grécia continental, a Grécia peninsular, a Grécia insular, a Grécia asiática e a Magna Grécia. A periodização e habitação na Grécia ocorreu por volta de 2500 a.C. Populações pertencentes a tribos indo-europeias começaram a ocupar o sul dos Balcãs, a península do Peloponeso e as ilhas do Mar Egeu. Seu primeiro grande polo cultural desenvolveu-se na ilha de Creta entre 2000 e 1400 a.C. Nesse período, a civilização cretense dominou o comércio marítimo e mediterrâneo e estendeu a sua influência à Grécia continental. O palácio era o centro de vida econômico-política em Creta, era o local onde residia o rei e governava com auxílio de funcionários da nobreza. Por volta de 1450 a.C., a sociedade cretense entrou em crise. As causas não são muito claras. Terremotos, revoltas das populações submetidas aos palácios, invasões de povos estrangeiros são algumas das causas apontadas. Micenas foi a principal cidade fundada pelos aqueus na Grécia. Como uma economia essencialmente agrícola, e a sociedade micênica também tinha os palácios como centro do poder, chefiados por seis. Uma aristocracia guerreira possuía terras e controlava o trabalho dos camponeses e escravos. A cultura cretense teve continuidade com os messênicos, que absorveram elementos da arquitetura, das artes e da escrita em Creta. De acordo com as narrativas míticas gregas sob a hegemonia de Micena, os aqueus também conquistaram a cidade de Troia na Ásia Menor. Segundo essas narrativas, o conflito resultou no rapto de Helena, esposa de Menelau, rei de Esparta, pelo príncipe troiano Paris. De acordo com a tradição mítica, Odisseu teria tido a ideia de construir um cavalo de madeira para que os troianos colocassem dentro da cidade de Troia, cercada por uma muralha intransponível. À noite, os guerreiros gregos saíram de dentro do cavalo e destruíram a cidade. O desenvolvimento cultural da civilização micênica foi interrompido com o declínio de Micenas, que ocorreu por volta do século XII a.C. Não se sabem ao certo as causas do seu colapso. O mais provável é que desastres naturais ou uma grave crise econômica tenha causado o fim da cultura micênica. A maior transformação desse período foi o colapso do poder centralizado nos palácios e o surgimento de uma nova organização social, os gêneros, que substituiu a autoridade dos seis. Os gêneros era uma extensa família aristocrática que alegava descender um ancestral comum. Ela reunia a família e seus pendentes, além das terras, casas, rebanhos, escravos e bens preciosos. No período arcaico, ocorreu entre 800 a 500 anos antes de Cristo. As comunidades gentílicas tornaram-se essencialmente núcleos nos quais se concentravam proprietários rurais e lavradores. Embora comerciantes e artesãos também estivessem presentes, havia uma população estabelecida no campo, mas a maioria dos agricultores vivia nos limites urbanos e saía todos os dias para trabalhar na terra, regressando à noite. Nas condições geográficas da Grécia, os relevos acidentados e os solos áridos, as terras mais férteis pertenciam em geral às famílias aristocráticas. A falta de terra, somado com o aumento populacional, gerou fortes tensões sociais e impulsionou os gregos a fundar as colônias em outras regiões. Entre o século VI e o século VIII a.C., colônias gregas foram fundadas em Órla, no Mar Mediterrâneo, e o Mar Negro, estendendo-se à Península Ibérica na Ásia Menor. Cada comunidade e os campos ao seu redor transformaram-se numa cidade-estado ou polis, comunidade independente com organização socioeconômica políticas próprias. Nas polis efetuavam-se negócios, fabricavam-se produtos e realizavam-se cerimônias e ritos religiosos. Uma de suas principais características na existência de uma assembleia que discutia os assuntos de interesse da comunidade, que tinha como princípio a igualdade entre os aristocratas. Atenas era uma das principais cidades-estados. A atual capital da Grécia, Atenas foi fundada pelos jônios na planície ática, próximo ao Mar Egeu. Por causa do relevo montanhoso e dos solos pouco férteis, os atenienses desenvolveram o comércio mediterrâneo e abriram sua cidade ao contato com o exterior pelo porto de Pireu. Ao longo de sua história, Atenas conheceu diferentes formas de governo, oligarquia, tirania, democracia, e presenciou desigualdades e tensos conflitos sociais. No entanto, produziu uma brilhante cultura registrada em monumentos, esculturas, vasos e textos. A partir de meados do século VIII a.C., o poder de Atenas começou a ser exercido por um grupo de magistrados chamados arcones, os quais eram outras funções responsáveis pelo comando do exército e pela aplicação de justiça. À medida que a nobreza se apropriava das melhores terras, os pequenos proprietários empobreciam, endividavam-se e alguns eram escravizados por não quitar suas dívidas. Até que um dia o povo ateniense se rebelou contra o governo. Com o objetivo de contornar a insatisfação popular, o arconte Solon, em 594 a.C., tomou algumas medidas, decretou o fim da escravidão e as dívidas e a libertação dos devedores escravizados.
liberou o voto na eclésia para os indivíduos mais pobres, embora estes não pudessem ser magistrados, e criou outro conselho de elaboração das leis, o Boulé. A instabilidade política e social prosseguiu. Em 504 a.C., Clitense liderou uma rebelião com o apoio do povo e, por meio de uma série de reformas políticas, instituiu o regime democrático em Atenas. Como uma reforma de combater os regimes tirânicos, Clitênis liderou a lei do ostracismo, que previa o banimento de pessoas que ameaçassem a democracia em Atenas. Os indivíduos banidos eram obrigados a abandonar a região da Ática por 10 anos. Outra cidade-estado era Esparta. A cidade de Esparta foi fundada na Lacônia, na península do Peloponeso, por grupos dórios que dominaram os antigos habitantes. Para manter a sua hegemonia na região aristocrática, a origem dória criou uma estrutura voltada para a ação militar contínua. A preocupação das instituições em tornar cada membro dos setores dominantes do elemento pertencente ao exército. Esparta encontrava na guerra o sentido de sua existência e sua vocação. A partir dos 7 anos de idade, os meninos eram entregues ao Estado, que procurava fazer deles soldados obedientes e capazes de resistir às fadigas. As guerras eram parte do cotidiano das cidades-estados gregas. Embora os gregos possuíssem identidade comum, falassem a mesma língua e adorassem os mesmos deuses, existia uma grande rivalidade entre os polis. Cada uma delas possuía automaticamente uma política econômica e tinha seus próprios governantes. Quando alguma ameaça exterior chegava até as cidades, eles deixavam a rivalidade de lado e se juntavam contra a cidade. Guerras médicas. Entre os séculos 5 e 6 a.C., os persas já haviam dominado as colônias gregas da Ásia Menor que ameaçavam a Grécia continental. O confronto entre os dois povos deu-se à Guerra Greco-Pérsias, ou Guerras Médicas, assim denominadas porque os grupos gregos chamavam os persas de medos, e mudou a história de ambos. Entre 500 a 494 a.C., as cidades da Ásia Menor rebelaram-se contra os persas. Depois dominaram a revolta do rei persa Dário I. Decidiu castigar os atenienses que haviam apoiado os núcleos gregos. Em 490 a.C., os navios persas desembarcaram as tropas na planície maratona, a cerca de 40 quilômetros de Atenas. Apesar de inferiorizados numericamente, os atenienses derrotaram os persas e retornaram à cidade antes que a frota de Dário I atacasse. A Guerra do Peloponeso e a Conquista Macedônica. A hegemonia política e econômica de Atenas incomodou outras cidades gregas. Mesmo com o fim das guerras médicas, a Polis Liga Delos continuaram enviando recursos para Atenas, que utilizou para reconstruir a cidade e fortalecer o seu poder econômico e político. Insatisfeito, Esparta uniu-se às cidades Corinto, Mégara e Tebas e formou a Confederação do Peloponeso. O confronto entre as cidades rivais acabou de levar à guerra conhecida como Guerra do Peloponeso. Iniciada em 431 a.C., foram 27 anos de lutas que terminaram com a derrota ateniense. Em relação à cultura, algumas frases da Grécia mantêm nosso vocabulário, assim como teatros, histórias, mitos e lendas. Foram baseados e utilizados atualmente vários pensamentos filósofos sobre a Grécia por filósofos gregos. Então é isso, professor. Espero que o senhor tenha gostado. Eu fiz um resumo, mas eu também coloquei a teoria. Muito obrigada, até mais.